Hoje até estava pensando em falar de outro assunto, mas na verdade, enquanto não se resolver esse problema, esse enrosco político aqui no Brasil, até é bobagem discutir outros assuntos aí paralelos, né? Porque a gente não está resolvendo o problema principal. Eu vou falar a respeito de um programa que eu assisti ontem à noite aí, na TV Cultura, né? E depois até vou tentar localizar o link aí para quem quiser assistir esse programa aí na íntegra, né? Apesar que é um pouco comprido, né? Mas então aí no caso foi entrevistada uma cientista política, a moça se chama Glória Álvares e ela é da Guatemala, né? E ela, assim, ela é ativista, né? De uma ideologia, né? Que ela chama de libertária, né? E na verdade me impressionou muito, né? O conhecimento que ela tem aí de política aqui de toda a América Latina, né? De todos esses cientistas políticos, sociólogos, analistas, aí, eu vi que ela teve assim uma posição muito mais positiva e realista aí, com relação aí à situação em diversos países aqui da região, né? O que acontece é o seguinte, eu sempre andei assim bem desanimado, né? E acho que a maioria do povo brasileiro está nessa crise de não saber aí qual que é a solução, né? Porque você aqui também existe essa divisão, mas na verdade isso em toda a América Latina é assim, né? Essa divisão imprestável, né? De direita, esquerda, né? E você pegar aí alguém que diga que não, eu sou de centro, você já sabe que é um que não está interessado nem em resolver nada, né? Ele quer ficar em cima do muro, ele só aproveitando aí a situação, né? Mas essa ideologia aí libertária, achei que tem pontos aí muito interessantes que tem a ver com o que eu sempre também defendi, né? E que eu acho que seria o correto aí para quem deseja um governo livre de corrupção, né? E que realmente funcione aí no seu papel principal aí, que é de promover o desenvolvimento, né? E o bem-estar da população, né? Então eu sempre, na minha ideia, pensei que o governo deveria apenas se preocupar com os problemas principais, tipo segurança, educação, saúde, né? E desenvolvimento de infraestrutura, né? Não se meter aí em tudo assuntos aí que, olha, rapaz, é tipo querer fazer a bagunça para lucrar em cima, né? Mas isso é uma coisa tão comprida, tão complexa, meu, que, olha, para simplificar, o que ela defende aí nesse caso, né? Até foi perguntado, e por que a senhora não tenta, não tenta implantar aí essa ideia lá no seu país? Até porque eu achei muito interessante, aí você veja que coincidência, né? Apesar que todos os países aqui dessa região é tudo meio parecido. Mas a Guatemala aí, um país pequenininho aqui sofre os mesmos problemas, mas olha, praticamente até de datas aí que nós enfrentamos aqui, né? Desculpa. Eles saíram de uma ditadura aí em 1985, né?
e pegaram uma sequência de governos corruptos, populistas e governos que roubam sistematicamente, né? Isso não, não é nenhuma qualidade de um partido específico, né? Então ela chegou e tentou assim conversar com os políticos a respeito aí de se implantar uma nova mentalidade, né? Uma nova ideologia, né, de governo. Mas a resposta até é muito engraçada, né? Porque tem a ver justamente com essa busca aí sem sentido, né? E a qualquer custo, né? De permanecer no poder, né? Então, os políticos aqui da região, eles só pensam em se reeleger, né? E lá ela recebeu a resposta que, olha, se ela chegasse com essa ideia, não ia receber voto nem da mãe dela, né? E é o que pensa. E a gente sabe aí que rodou aí nas redes, né? Essa ideia aí de que aconteceu, né? Esse fato aí, de que quando o ex-ministro aí da Fazenda, o Manteiga aí, quis fazer um ajuste aí que era necessário na economia, né? A Dilma Rousseff falou, mas você quer que eu perca a eleição? Então é aquela coisa, ela detona, eles detonam o país, roubam pra caramba, mas pra quê? Pra se manter no poder, né? Bom, mas vamos resumir tudo, porque vídeo de YouTube tem que ser rapidinho, senão o cara não assiste até o fim. Mas então, aí no final vamos falar aqui do Brasil, né? Porque também olha, eu quero mais que se exploda aí esses países aí latino-americanos aí com governos aí populistas, né? Pseudo-socialistas, né? Que cada um cuida aí da sua casa, né? Mas o que que acontece? Esses governos populistas, eles passam assim uma impressão de que estão ajudando, estão acabando com a pobreza, né? Quando na verdade eles estão escravizando o povo e todo esse povo mais humilde na pobreza, né? Porque esse assistencialismo é prejudicial. Isso aí, olha, na verdade aí dá a impressão que é bom ser pobre, né? Você vai ser pobre, coitadinho, e aí você vai ter assistência. E o governo, nenhum governo aí foi feito para isso. Essa assistência tem que vir, é claro, aí num momento de necessidade, né? E todos os cidadãos merecem, né? Mas que acontece aí? Esses governos populistas, tanto de direita como de esquerda, eles escravizam a pessoa numa situação lá de pobreza que ela fica incapaz de sair disso, né? Vai viver eternamente aí na dependência do governo. E é por isso que esses políticos sacanas aí se eternizam no poder, né? Muito bem, mas qual que é então a grande vantagem, o que, que eu achei interessante aí nessa ideologia? É a liberdade. Muitas vezes eu falei, olha, o que estraga a vida do povo é a interferência do governo. Se o governo cuidasse apenas dos problemas básicos, né, essenciais da vida da população, já seria muito bom. Mas não, é uma interferência danada em tudo. Aqui no Brasil o governo é gigantesco, aí tem tentáculos aí em tudo que é assunto.
E a corrupção rola solta, a incompetência, a ineficiência do Estado, né? Então, acho que a gente deveria pensar, quando ela foi perguntada aí a respeito, e aqui no Brasil, como é que a senhora vê aí a situação? Existe alguém aí defendendo essa ideia, né? E ela comentou a respeito aí desse novo partido político aí que está surgindo, dos movimentos populares, né? Para ser sincero, eu não tenho nem conhecimento exatamente qual é esse partido, qual é a ideologia, o que eles pretendem, né? Então, se esse partido surgiu como a nova esperança, a gente deveria ser mais informado, né? E não é questão que eu tenha que correr atrás, é o partido mesmo que tem que ter aí, divulgar mais aí, né? Quais são as suas intenções, né? Mas para concluir aí, então é o importante a gente lutar aí por uma liberdade que seja tanto econômica como social. Não adianta também aí querer cair para um direitismo aí careta, babaca, né? Que vai restringir aí muitos direitos sociais, sabe? É uma bobagem ficar aí, olha, no Congresso discutindo história aí de o que é família, o que não é família. Isso aí é da decisão de cada um, né? Mas vou recomendar para quem tiver um tempinho aí assistir esse programa aí. Vou ver se eu acho o link aí e vou colocar aqui embaixo.